Oi gente, eu vou fazer bem-vindo a mais uma análise da metamorfose literária. O nosso livro de hoje é Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Esse livro é da Biblioteca Folha, da Folha de São Paulo. A tradução foi de Otávio Mendes Cajado. Eu comprei na livraria Sebos aqui na minha cidade. Esse livro é antigo, então ele não tem a nova ortografia, só que minha cidade, se eu não me engano, tem 3 ou 4 livrarias e é longe, então tem que ser um lugar mais perto para me comprar. E das livrarias que eu podia ir, a que tinha esse livro disponível no dia que eu fui comprar era só a Sebos. O livro é antigo, só que eu não gostei, eu gosto de livros antigos para poder guardar de recordação, sabe? Para tipo fazer uma coleção. Eu tenho livros muito antigos, livros que datam de 1960 e pouco, 1930, eu vou ler depois e mostrar pra vocês. Esse livro, ele tem uma coisa, não sei se todas as edições têm, mas essa que ele teve e eu odiei, não gostei, não, odiar é uma palavra só, mas eu não gostei porque eu fiquei boiando. É a carta do Capitão Gulliver a seu primo Simpson. É no início do livro, eu sempre leio tudo quando eu posso. Então eu comecei com a carta do Capitão Gulliver a seu primo, que data de 1707. Essa carta eu não entendi. Pode ser que durante a história eu entenda, porque depois eu vou explicar porque durante a história eu entenda e não eu entenderia ou entendi algo do tipo, mas eu boiei. Fala de algumas coisas do tipo uma pessoa que pega de cara e não sabe nada do livro, pega e começa a ler, não entende, eu não entendi. Yahoo, não entendi. E outras coisas também que eu não entendi na hora que eu comecei a ler. Inuendo. Eu não entendi, realmente eu não entendi. Com o tempo eu fui entendendo que eram alguns habitantes fantásticos que Gulliver encontrou. Gulliver é o personagem principal e encontrou durante seu trajeto. Mas de cara eu não entendi. É a única coisa ruim. Aí na carta a gente já percebe que a viagem é para Lilliput, Dodgray, Laputa e outros lugares. Esses são os mais famosos. O livro ele é dividido em 4 partes. A viagem a Lilliput é a primeira parte. A segunda parte é a viagem a Brobdingnag. A terceira parte é uma viagem a vários lugares que eu não li, então eu não posso virar e falar assim. Eu não entendi, não li ainda essa parte. A Laputa, Baunibarb, Gugib, Nugnag e ao Japão. A gente percebe que ele tem um nome muito estranho. E a quarta parte é o país dos Ronin. Não sei se tem mais fácil, eu não encontrei, mas se tiver mais fácil, vai ser mais fácil. Eu fiz um acordo que eu vou ler uma parte e fazer o análise. Eu leio outra parte e faço outra análise. E no final, depois que eu ler todas as partes, eu faço uma análise geral do livro. Eu acho que assim fica mais completo. Se eu lesse tudo de uma vez e fizesse análise de tudo de uma vez, ia cortar partes ou o vídeo ia ficar muito longo. Então se eu fizer de partes em partes, vai ficar melhor. Eu acho que fica melhor. Fica mais completo. Então vamos à primeira parte do livro, que eu já li, e eu já comecei a ler a segunda parte, mas hoje vamos falar só da primeira parte. Primeira parte de Viagem a Lilliput. A primeira parte do livro, a Viagem a Lilliput, ela acontece quando o Gulliver, que é o personagem principal, vai para o Oceano Índico. Vamos rebobinar. Quem é Gulliver? Gulliver, que é o personagem principal, é um cirurgião na Inglaterra.
Ele tinha pouco movimento sequestratório, então ele resolveu se atirar ao mar. Ele sempre teve essa vontade de atirar ao mar. Então ele aproveitou desse pouco movimento e, por ser chamado pelo capitão William Pritchard, ele se atirou ao mar para viajar e cuidar dos marujos. Então ele estava na embarcação quando uma forte tempestade acometeu ele e o navio naufragou. Ele estava num bote com outros marujos, só que o bote também naufragou. Ele se debateu e foi nadando até a margem de uma ilha que ele encontrou, e lá ele dormiu. Ao acordar, ele se deparou com inúmeras criaturas minúsculas em cima dele e os braços todos amarrados, e quando ele levantou, inúmeras flechas que pareciam agulhas de tão pequenas acessaram ele. Então ele percebeu que ele estava num lugar muito estranho. Esses eram os habitantes desse local, que eram os Lilliputianos, e o local era Lilliput. Nessa primeira parte, se passa em duas ilhas de pessoas de tamanho muito pequeno, que é Lilliput e Blefuscu. São essas duas ilhas que são rivais por um motivo muito bom que eu explicarei posteriormente. Os Lilliputianos são criaturas minúsculas, seres humanos minúsculos. Eles são seres humanos, só que em tamanho reduzido, e medem cerca de 15 centímetros. Como o autor Jonathan Swift é inglês, todas as medidas estão em polegadas e medidas que a Inglaterra usa como padrão. Não bate com as nossas medidas, como centímetros, eles usam polegadas. Vale ressaltar que uma polegada é 2,5 centímetros. Eu tive dificuldade de ler o livro, de ler essa parte, só por causa das polegadas. Porque falava todas polegadas. Se me falasse 15 centímetros, um habitante mede cerca de 15 centímetros, eu não conseguiria ter em mente qual que é a medida dele. Eu tenho uma dificuldade com isso. Aí eu tinha que medir, pegar, converter, medir, ter mais ou menos uma referência. Um habitante mede cerca de um livro. Às vezes eu falava, um boi é como se fosse um pardal, um passarinho. Aí você tem mais ou menos a noção de como que é o tamanho. Ou seja, eles são muito pequenos e Gulliver foi tratado como gigante pelos nativos. No livro, isso é importante perceber, Blefuscu e Lilliput são sátiras de França e Inglaterra, respectivamente. Essas duas ilhas eram rivais por motivos bobos, um modo de se quebrar um outro. Uma se quebra do lado e outra se quebra na ponta. Uma se quebra na ponta menor e outra se quebra na ponta maior. E elas brigavam por causa desse modo de quebrar o outro. Enquanto o povo de Lilliput agiu de forma traiçoeira com Gulliver, vale ressaltar que Lilliput é Inglaterra, é metáfora de Inglaterra, e o povo de Blefuscu foi honesto e direito, dando liberdade ao gigante. Blefuscu é França. Isso mostra que o autor Jonathan Swift não gostava muito de seus conterrâneos. Ele tinha uma certa aversão aos seus conterrâneos por tratar, e por isso deu a eles rivais, não rivais, vilões da história. Quando Gulliver é encontrado pelos nativos, o imperador deu a ordem de levá-lo de volta, levá-lo para a capital. Não para a capital, para a cidade. E lá ele seria acorrentado e eles iam ver o que ia fazer.
Depois de muito conversar, eles decidiram que não podia matar ele. Se matasse ele, o cheiro de carniça ia levar uma peste para a cidade. E então eles resolveram acorrentá-lo e ver o que iam fazer posteriormente. Gulliver com Gulliver. Então eles decidem, os Lilliputianos decidem que por enquanto todos os aldeões deveriam colaborar para o seu sustento. Fizeram um banquete e Gulliver precisava de muito, porque os Lilliputianos são mais ou menos desse tamanho, vamos supor, e tudo em relação a eles tem mais ou menos o tamanho, a medida que tem para nós, na mesma razão, proporção. Se eu sou desse tamanho, se eu sou grande e o Lilliputiano é desse tamanho, esse livro tem que ser bem pequenininho. Eles têm a visão muito apurada, para perto, mas para distância não. É claro, a distância que a gente consegue ver é a mesma coisa de um Lilliputiano em proporção. Então eles conseguem ver, por exemplo, bem de um lado daqui até aqui, mas não consegue, mas bem, e a gente consegue ver, mas não são tantos detalhes. Por exemplo, se eu colocasse aqui, eu nem consegui ver todas as linhas digitais, mas eu consigo, daqui onde eu estou até onde está o cavalo, vocês não vai ver lá longe. Eu consigo ver. O Lilliputiano não conseguiria, por causa da proporção. Então, esse acordo, o Homem da Montanha, que é como o Gulliver é chamado, também tem trabalhos a ser feitos. Com o tempo, ele foi assinando acordos, até ter um pouco de liberdade. E ele devia para com os habitantes trabalhos e dever de guerra. Mas lembrar que no início o Gulliver foi amarrado a um não sei como chama, mas é tipo algo de arar, e ele puxaria para arar a plantação. Só que custou, porque é muito complicado, ele era muito grande, muito forte, ele quebrava, e desenrolou a história também nesse ponto. E Gulliver falava muito que os Lilliputianos eram muito apurados em matemática. Eles eram muito bons matemáticos e arquitetos. Os Lilliputianos também fizeram um tecido, uma roupa para Gulliver com o passar do tempo. Gulliver em pouco tempo aprende o idioma nativo e ganha confiança por inúmeros feitos. Ele ajuda os Lilliputianos contra a guerra contra Blefuscu, no qual ganha um título honorífico, além de conter o incêndio no Castelo Real. Só que ele apagou esse incêndio com a urina, ele não tinha nada para apagar o incêndio, nada para pegar, ele não estava com o seu casaco para poder abafar o fogo. Então a única coisa que ele pensou foi em fazer o xixi em cima do castelo. Ele apagou o fogo. Só que nesse país é uma pena, é crime de pena de morte fazer xixi no Castelo Real, em qualquer lugar do Castelo Real. Muito tenso, né? Ademais, na guerra contra os rivais da ilha, ele foi contra esmagar e matar os rivais, além de se aproximar da outra ilha para diplomacia. Então, os Lilliputianos queriam acabar com a ilha de Blefuscu, porque eles tinham munição para isso. Gulliver falou assim: não vou fazer isso. Isso causou um descontentamento. Além disso, o Gulliver passou a se comunicar mais com o rei da ilha de Blefuscu, para aproximar as duas ilhas. Essa era a intenção dele, era uma diplomacia. Bom, gente, eu tinha que tirar um bicho daqui agora. Tive que cortar uma boa parte do vídeo e ter que começar de novo por causa de um bicho muito grande, enorme. Muito grande. Então, em pouco tempo, o Gulliver conseguiu muitos inimigos para ele.
apesar de ter algumas pessoas que gostavam muito dele. E tinha muitas pessoas que iam visitar o Gilligan. Ele ficou no antigo templo da cidade, que era muito grande o templo. Ele dormia lá. Eu acho que ele tinha que entrar deitado, arrastando o templo, mas ele ficava lá nesse templo, que não era mais utilizado. Então, alguns acontecimentos fizeram com que o rei de Lilliput seja pressionado a matar o Gilligan, e arrancar seus olhos. Era morrer ou arrancar os olhos. Avisado por um amigo importante da corte, Gulliver foge para Blefuscu, e lá ele é ajudado a retornar para a Inglaterra. Eu não sei como que fala, mas os nativos de Blefuscu ajudaram Gulliver a voltar para a Inglaterra. Os nativos de Blefuscu, França, Lilliput, Lilliputianos ingleses, ajudaram ele a voltar para onde ele tinha saído, o Gulliver. A razão para os Lilliputianos manterem Gulliver em seu território era somente ter um aparelho bélico para derrotar os inimigos. Já os nativos de Blefuscu tinham Gulliver como alguém que naufragou lá e devia voltar para o seu lugar, porque ele lá na ilha poderia causar muita discórdia. O rei de Blefuscu sabia que Gulliver estava foragido de Lilliput e auxiliou ele o mais rápido possível voltar para sua terra nativa. Despachou ele. Que era o que o Gulliver queria e o rei também queria, porque qualquer nação que tivesse Gulliver estaria à frente. Isso era muito perigoso. Aquele gigante podia comer a cidade em pouco tempo. E quando ele morresse, ia espalhar peste para os locais tudo. Então não fazia sentido ter ele lá como preso, nem como habitante. Não era bom para a cidade. Reflexão. Antes de falar da reflexão, eu não sei se eu falei essa informação, mas eu vou voltar nela. Quando o Gulliver foi pegado pelos Lilliputianos, eles tiraram dele tudo que ele tinha, inclusive uma arma de fogo que ele tinha. Eles pegaram e confiscaram e só devolveriam quando Gulliver fosse embora. Só que Gulliver não pegou esses objetos, porque ele foi como foragido. Outra coisa é que o Gulliver tinha no casaco um bolso secreto. Nesse bolso secreto estava um óculos dele. E nesse bolso secreto eles não mexeram. Agora vamos para a reflexão. Os Lilliputianos consideravam mais importantes as virtudes e cargos de alto nível. Ou seja, um tesoureiro, por exemplo, ele poderia falar 2 idiomas, que são os 2 idiomas, as 2 línguas. Mas se ele não tivesse coragem, valentia, verdade e outras virtudes do ser humano, ele não conseguiria o cargo. Na nossa civilização não funciona assim. Você tem que saber fazer a prova bem, mas se você é desonesto, trapaceiro, pouco importa. Ou até importa muito se você for desonesto e trapaceiro, dependendo do cargo e dependendo do motivo que foi contratado. Isso mostra que nossa civilização tem as virtudes muito mal pensadas. Devíamos repensar nossa ética, nossa moral no caso, para fazer uma ética melhor, porque a nossa não está tão boa. Esse livro é antigo, foi escrito há muito tempo pelo Jonathan Swift.
Ele não é um livro contemporâneo, é um clássico. Naquela época já tinha os problemas que nós temos hoje. Outra reflexão é que, além disso, qualquer crime de traição, tal como seja negação, prevaricação, roubo, qualquer outro crime, é duramente punido pelos liliputianos. Isso difere muito da nossa civilização. Por exemplo, se o rei roubasse, ele seria punido com pena de morte, porque isso não pode ser tolerado. Nossa civilização, se um governante rouba, não acontece nada com ele. Isso mostra muito a diferença da nossa civilização para a civilização utópica de Jonathan Swift. Outra coisa é da educação dos liliputianos. Cada segmento social tem uma educação diferente e os pais não têm laços afetivos com os filhos, e nem os filhos devem obrigação aos pais, porque o mundo é muito ruim e os pais não fizeram nada de bom de colocá-los no mundo. Quando os filhos chegam numa certa idade, eles vão para um colégio interno e vão ser criados lá, depois saem para casar. Eles não têm nenhuma obrigação para com os pais, não existem os laços afetivos da nossa sociedade. Isso é bom? Isso é ruim? Isso fica a casa de vocês. Eu prefiro laços familiares. Esse é o meu pensamento meu. Outra reflexão é que o motivo da guerra entre os dois países era muito bobo e absurdo. Brigar por causa de como quebrar um ovo é muito absurdo. É muito bobo. Isso se assemelha bastante com os motivos que normalmente são fúteis da nossa civilização. Os motivos da guerra da nossa civilização normalmente são fúteis, são bobos. São igualmente bobos. Guerra de duas nações são igualmente bobos. É uma coisa que a gente tem que refletir. Vale a pena mesmo entrar em guerra, brigar por motivos tão fúteis? Acho que não. Ficamos por hoje com a primeira parte. Logo postarei a segunda parte. Até mais. Tchau.